Dando continuidade, na aula anterior, apresentei para vocês o processo, o contexto histórico, né, da ocupação, da chegada dos holandeses aqui no Brasil, em especial no Nordeste brasileiro, né? Atraídos principalmente pelas rotas comerciais que estavam até então sob o domínio português e pelo principal produto produzido aqui no Brasil, que era justamente a cana-de-açúcar, né? O açúcar brasileiro, que era um importante produto daquela época. Então vejamos, o objetivo da Companhia das Índias Ocidentais é enviar o conde João de Nassau. Então, Nassau, né, ele foi enviado aqui ao Brasil, né, sob o domínio holandês, com o objetivo, né, de controlar, de administrar, né? Então, e faz parte do contexto da União Ibérica, né, quando Espanha e Portugal e também os holandeses, eles estavam ali unificados, né, lá na União Ibérica, e principalmente os holandeses entram na disputa pelas atividades econômicas desenvolvidas aqui no Brasil, né? E as principais medidas tomadas por Nassau à frente da política no Brasil holandês, ou seja, naquela região, naquele território do Nordeste brasileiro da época, que passa a ser dominado pelos holandeses, e Nassau é quem justamente está à frente da administração holandesa. Então, podemos dizer que em meio à colonização portuguesa aqui no Brasil, houve um período em que parte do Nordeste brasileiro daquela época, né, estava sob o domínio, sobre a colonização holandesa. E aí nós vamos aqui buscar compreender que, diferentemente do domínio português, né, a coroa portuguesa tinha apenas como objetivo apenas explorar, monopolizar, retirar as riquezas da colônia e levar para Portugal. Os holandeses que chegaram aqui no Brasil, eles fizeram justamente o inverso. Sim, eles tinham interesses econômicos, mas também eles vieram com o objetivo de proporcionar um certo desenvolvimento, porque, diferentemente de Portugal, estes compreendiam que era preciso investir para poder desenvolver, né? Então, buscou fazer empréstimos para melhorar o quê? Né? Aqui, o território que estava sendo ocupado, principalmente Recife, em Pernambuco, devido à ocupação holandesa na capitania de Pernambuco, né? Recife era a vila capital, né? Centro urbano e administrativo político da capitania de Pernambuco. E também houve a chamada tolerância religiosa. Implantou uma das medidas tomadas foi a tolerância religiosa. Por causa de... por que isso se deve? Principalmente porque a coroa portuguesa era uma forte aliada junto à Igreja Católica, inclusive com a presença dos jesuítas, que muito contribuiu e ajudou para o processo de colonização do Brasil, principalmente com a catequização dos indígenas e também a imposição da fé religiosa cristã contra os africanos que estavam aqui na condição de escravizado. Então, os holandeses fizeram exatamente o caminho inverso. Buscou investir no melhoramento, nas condições, né, na urbanização, na política e na administração da capitania, e também houve a liberdade religiosa. Porque o interessante para os holandeses não era a questão cultural, não era a questão religiosa exatamente, e sim o quê? O desenvolvimento econômico do Brasil holandês, né? Do Nordeste holandês naquele período. E aqui nós temos o aumento do fornecimento de escravos para o Brasil holandês, né? Foram outras medidas importantes também tomadas, que proporcionou, né, o desenvolvimento dos escravos como mão de obra para se trabalhar nos engenhos, né, da produção de açúcar, visto que o açúcar era o principal produto, né, cobiçado tanto por portugueses como por espanhóis e principalmente pelos holandeses, que havia ficado de fora daquele processo da divisão, da partilha da América no momento da colonização. Então, João Maurício de Nassau, né, ou Maurício de Nassau, como assim tornou-se conhecido, ele modernizou Recife e foi tido como homem bom, né? Aí a denominação que surge, né, da época, o homem bom, por quê? Porque ele buscou justamente
proporcionar esse desenvolvimento, né? Ele investiu, buscou recursos para desenvolver a região. Então, no governo de Nassau, os judeus também puderam praticar a sua religião. Então, os judeus, né, passaram também a ter atividade religiosa livre aqui no Brasil, porque com a presença e o predomínio da coroa portuguesa e da Igreja Católica, até então os judeus eles eram perseguidos, e quando eles praticavam sua religiosidade, né, seus cultos religiosos, era escondido, né, para que os portugueses assim não tivessem conhecimento. Né? No Recife, da época, havia 2 sinagogas, templos onde realizam seus cultos. Uma delas era a Carral Zur Israel, primeira sinagoga das Américas, fundada em 1636. O prédio foi restaurado e atualmente abriga o Centro Cultural Judaico de Pernambuco. Né? Então aqui nós temos uma vista interna, né, dessa primeira sinagoga. E aqui a vista externa, né? Aqui a parte externa e aqui a parte interna. Então veja só como também contribuíra de forma positiva, né, o governo de Maurício de Nassau quando esteve, né, o Nordeste brasileiro sob o domínio dos holandeses. Então vamos lá. Uma outra contribuição importante trazida pelos holandeses, né, em especial pelo governo de Nassau, né, foi justamente trazer artistas, né, e cientistas para o Brasil, com o objetivo que de relatar, de retratar, de pesquisar, né, fazer registros, pinturas, representações do Brasil, né, do Nordeste colonial daquela época. Então, Nassau trouxe para o Nordeste cientistas, né, pintores, que buscou justamente fazer essa retratação, fazer esses registros. Então, existia uma preocupação, né, não somente pelo desenvolvimento econômico, mas também pelo desenvolvimento cultural. Então, claro, né, o Brasil continuava ainda dentro do sistema colonial, do sistema escravista, né, mas, no entanto, de certo modo, né, os holandeses contribuíram de forma positiva, né, nestas questões. Aqui, né, temos aqui pinturas buscando representar, né, o Guerreiro Negro, é o título dessa obra, né, pintado no Nordeste em 1641 pelo artista holandês Albert Eekhout, né? E aqui vai justamente representar aqui um mestiço negro, né, origem africana, mas que vivia aqui no Brasil, né? Então, guerreiro, possivelmente por causa da sua tradição, da sua cultura, né, da sua origem, né, da qual ele foi retirado lá na África e fora trazido para o Brasil colonial da época. E aqui, representando de certa forma a natureza, as riquezas naturais, né, as frutas tropicais que existiu aqui no Brasil, né, abacaxi, melancia e outras frutas, também do mesmo autor. Então, a gente percebe que existe aqui, de certa forma, uma preocupação não somente pelo desenvolvimento econômico, também pela questão social e cultural da época. A restauração. O que foi a restauração? Né? A restauração foi justamente a reação da coroa portuguesa contra o domínio holandês. Obviamente, né, por um determinado período, Portugal perdeu o domínio de parte do seu território, de parte da sua colônia, para o domínio holandês. Então, há o processo chamado de restauração. O que é restaurar? É ter de volta, né, devolver, tomar, aqui nesse contexto, né, ter a ocupação, voltar a ter o domínio, né, do território. Então, a reação luso-brasileira, né, o que é luso? Luso de origem lusitânia, ou seja, portuguesa, né, brasileira, ou seja, a colônia, né, os líderes, os chefes administrativos, né, da colônia portuguesa aqui na América buscaram se preocupar em expulsar os holandeses, né? E aí as primeiras medidas, né, em virtude desse conflito, né, dessa guerra travada com os holandeses,
a coroa portuguesa acaba justamente vencendo, consegue expulsar os portugueses e, em consequência disso, temos a confiscação dos bens ou daquilo que os holandeses haviam construído, né? Além de tomar o território, de retomar, né? Na verdade, de restaurar o território para o domínio português, os holandeses que aqui viviam tiveram suas posses, seus bens confiscados, tomados pela coroa portuguesa, né? Ocorreu a chamada, esse movimento, né, foi conhecido como insurreição pernambucana, ocorrida também, né, na região do Rio dos Guararapes, que é uma região, um rio que recorta o território, né, a província, a capitania de Pernambuco, e ficou conhecido como a chamada Batalha dos Guararapes. Foi, digamos assim, o ápice, o momento mais intenso da guerra e do conflito entre os holandeses e os portugueses, que culminou com a expulsão holandesa daqui do Brasil. Então, a concorrência holandesa e a queda dos preços do açúcar. Olha só, por que será? Os holandeses foram expulsos do Brasil, né? Sim, foram expulsos. No entanto, os holandeses aprenderam a cultivar, a desenvolver a cultura do açúcar, né? A cultura da economia canavieira. E aí eles buscaram, né? Assim como eles também contribuíram para o desenvolvimento econômico de parte do Nordeste, quando esteve sob o domínio holandês. Quando expulso, os holandeses buscaram outras regiões, né? Então, na região das Antilhas, que mostrarei daqui a pouco para vocês, né, que fica na próxima região da América Central, os holandeses estabeleceram, né, em um conjunto de arquipélago, né, conhecido, chamado de Antilhas, também uma área de domínio holandês na América. E lá começaram também a produzir, né, e cultivar a cana-de-açúcar e produzir o açúcar. Então, desta forma, né, e por incrível que pareça, os holandeses conseguiram ampliar e desenvolver o cultivo, bem como também produzir um açúcar de melhor qualidade, que, por sua vez, passou a concorrer diretamente com o açúcar brasileiro, né? Então, dessa forma, temos o início da crise, ou então da decadência da economia açucareira aqui no Brasil. Bem como também o cultivo e a produção de açúcar em outras regiões do mundo, como também em algumas regiões da África e também na Europa se produziu o açúcar a partir da beterraba. Na Ásia também começou a se adotar o cultivo de pequenas plantações e a produção de açúcar. Então, o Brasil, a América Portuguesa, a coroa brasileira não tinha, a coroa portuguesa não tinha mais exclusivamente o monopólio da produção açucareira, o que isso vai contribuir para o enfraquecimento, né, da economia canavieira ou da economia açucareira aqui no Brasil, em especial no Nordeste. Isso, em consequência, após a expulsão dos holandeses aqui no Brasil. Olha só aqui a região das Antilhas, esse conjunto aqui, ó, pequenininho de arquipélagos, né, que passa a ser ocupado pelos holandeses, e lá eles buscaram também a produzir, a desenvolver a cana-de-açúcar, certo? E a produção açúcar que passa a concorrer diretamente com o açúcar brasileiro. Então, por aqui nós encerramos essa segunda parte, deixamos aqui essas atividades das páginas 269 até a página 273 do livro de vocês, ok? Então, vocês façam direitinho e aí nos plantões nós haveremos de discutir e tirar as dúvidas possíveis que vocês têm. Então, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.